Mas eu queria pegar esse retorno do nosso Natal para falar um pouquinho sobre o tamanho do desafio toda vez que a gente fala do Brasil. A gente vê muita crítica para cá, crítica para lá, mas a gente precisa ter uma ideia do tamanho do desafio e os governantes precisam ter clareza sobre o tamanho do desafio, porque eles fazem promessas ou fazem seus cálculos e às vezes eles deixam de compartilhar com a gente uma coisa que parece óbvia. Tem duas variáveis muito importantes que, conforme o assunto, eles desaparecem da conversa, mas não deveriam desaparecer. E eu queria chamar a atenção para essas duas variáveis, né? A primeira das duas variáveis é a seguinte: o Brasil, você sabe, pertence ao grupo dos 10 países mais ricos do mundo. Quando você faz o ranking pelo tamanho do PIB, são os 10 países de maior PIB no mundo. Já tem estudioso dizendo que no ano que vem, 2021, quando saírem os dados referentes a 2020, o Brasil talvez já não faça mais parte da lista dos 10 países mais ricos do mundo. Conforme a fonte, hoje a gente é o 8º, conforme a fonte a gente é o 9º, e tem gente dizendo que a gente vai cair para 11º, 12º, é possível. Vamos aguardar para ver, mas por enquanto a gente está na lista dos 10 países mais ricos do mundo. E esses 10 países, eles têm uma característica, a maioria deles, além de um PIB admirável, eles têm algo que o Brasil não tem, que é um PIB per capita admirável. Você pega Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Itália e Canadá, eles têm um PIB per capita médio de 45 mil dólares. Então, além deles serem ricos como nação, individualmente, quando você pega o PIB e divide pela população, dá um país com população rica, sem levar em conta a desigualdade social, evidente. Mas só para a gente ter uma ideia, renda per capita média de 45 mil dólares. Já o Brasil, já a Índia, já a China, esses 3 países têm um PIB que impressiona, mas quando você pega e divide pela população, aí você tem os 3 únicos casos entre os 10 grandes países do mundo de PIB geral, onde a renda per capita não impressiona. Na Índia, 2 mil dólares. A média dos outros 7, 45 mil dólares. Né? A China, 9.700 dólares. 45 o grupo. Brasil, 8.900 dólares de renda per capita. Ou seja, no ranking de renda per capita, o Brasil varia, aí varia conforme a fonte. Fica como o país de número 77, tem lista que bota o Brasil em 83, de 180 países do mundo, a gente cai de 19º, pouco importa, país mais rico do mundo, quando olha o PIB agregado, divide pela população, a gente vai para 77º, ou mais baixo do que isso, já é uma diferença brutal. Então, bem distante do 9º lugar, 10º lugar, 8º lugar, pouco importa, que a gente ocupa quando a gente pega as maiores economias do mundo. Ou seja, o Brasil é rico como país, mas o Brasil tem uma população que não desfruta dessa riqueza de nenhuma forma. O Reino Unido e o Brasil, por exemplo, possuem um PIB muito parecido, só que o Reino Unido tem uma população de 66 milhões de habitantes e nós temos 210. Só aí já dá para ter uma ideia. É o tal negócio, 2 famílias com renda parecida, um casal sem filhos, Débora, outro um casal com 3 filhos. A renda é a mesma, mas as despesas, né, totalmente diferentes. É o caso do Brasil. O Brasil tem uma necessidade de despesa que é muito grande para o pouco PIB que tem. Quando você pega e vê per capita, você vê que se a gente usar um determinado dinheiro e os outros usarem o mesmo determinado dinheiro, vai acabar antes aqui do que nesses outros países. Então essa é a primeira variável. O Brasil não é exatamente pobre, óbvio, tem países, se você fizer essa divisão, são países muito pobres, mas também não é rico, como alguns querem fazer crer. Por que eu falo isso? Nós vamos entender já. Aí vamos para a segunda variável. Então a primeira variável é, como país agregado a gente tem dinheiro pra caramba, individualmente já não temos tanto assim. Segunda variável é quando a gente olha a América Latina, por exemplo, ou América do Sul, pouco importa, e pega a variável população. Então o Brasil tem 212 milhões de habitantes.
Então a gente sempre fala América Latina, a América do Sul, o Brasil é o maior disso, o maior daquilo e tal. 212 milhões de habitantes. Os dois maiores países na sequência são a Colômbia e a Argentina, que cada um tem mais ou menos a população do estado de São Paulo. Eu vou ficar aqui repetindo o número, mas mais ou menos a população do estado de São Paulo. O Paraguai tem a população do estado do Maranhão. O Chile, pouco mais do que o estado do Rio de Janeiro. O Uruguai é menor do que 17 estados brasileiros. Quando aparece uma crise como a Covid e a gente precisa comprar vacina, essas duas variáveis, renda, ou seja, dinheiro disponível, e população, elas gritam. Então a gente precisa comprar vacina, a gente tem que comprar um estoque monumental, 400 milhões de doses para vacinar a população toda. Não é assim exatamente, nem todo mundo vai ser vacinado, as crianças pequenas não vão ser vacinadas, as mulheres grávidas não vão ser vacinadas, etc. Mas não importa, a dimensão é essa, 2 doses por habitante. O Chile, por exemplo, que eu falei, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, já negociou 36 milhões de doses, que dá 2 doses por habitante. Com todos os fabricantes. Então, ter uma população grande gera um desafio que é monumental, ainda mais sem ter renda suficiente para enfrentar o gigantismo que é ter 210 milhões de habitantes, e exige dos governantes, aí sim, agilidade, iniciativa, agressividade, inteligência, porque para a gente é mais difícil do que para os Estados Unidos. E a vacinação funciona. E nesse caso da vacina é importante a gente discutir isso, mas não só no caso da vacina, porque quando a gente usa a lógica de comprar vacina, o Chile comprou para todo mundo, os Estados Unidos comprou um monte, o Canadá comprou para todo mundo e tal. É a lógica do box molhado. Você tem o box do banheiro, box onde você toma banho, aí você seca só a metade, a água anda. E não dá para você ficar só com metade seco e metade molhado. Então, você tem que fazer a varredura toda. Na vacina é a mesma coisa. Ou você seca tudo, ou você vacina todo mundo, ou é complicado, né? Daí porque essa discussão de vacinação ela é mundial. Imagina um país que vacina toda a sua população e todos os outros países em volta não vacinam. Você vai ter que fechar a fronteira. Senão é uma complicação. Ah, não, mas eu vou estar com a população imunizada. Mais ou menos, não é bem assim. Você não vai vacinar todo mundo. Você não vai querer ter gente com foco de Covid. Você tem um tempo máximo de duração da imunização, etc. Então, é evidente que o esforço tem que ser mundial. Do contrário, você vai ter o vírus circulando dentro do seu país, que é o que você não quer. Você vacina para você tentar erradicar, diminuir, etc. Então, a campanha da vacinação fez essas duas variáveis, renda baixa e população alta, gritarem. Mas, e eu estou dando o exemplo da Covid, não é apenas na vacinação que essas variáveis aparecem. Pode não aparecer no agronegócio, por exemplo, certo? Você não produz para a sua população. Você não produz segundo o tamanho do seu PIB. Ao contrário, o agronegócio fabrica PIB. E a população, a gente tem alimento de sobra para a população brasileira. Então não é essa a discussão. A gente produz para exportar. Exportação é outro item que pode não guardar ligação com renda e também com população. Sim, com a sua capacidade de produção, etc. Mas outras coisas aparecem. Por exemplo, na saúde, renda e tamanho da população, vital. Educação. Puxa vida, o esforço está ligado ao tamanho do número de jovens, o número de crianças, o número de adultos, enfim, a educação continuada e tal. Tudo isso tem a ver com o tamanho da população. E com a renda, porque é mais difícil você fazer um esforço de educação num país de renda mais baixa, bem mais complicado do que num país de renda mais alta, onde os pais foram educados, os avós foram educados, e educar os netos é mais fácil. Outra coisa é você ter um processo em que os pais não estão tão educados, os avós não foram tão educados, resultado de um país mais pobre. Emprego tem ligação com a sociedade, né, direta. Segurança tem ligação com o tamanho da população. Então todas essas conquistas sempre vão depender dessa combinação renda e tamanho da população, que na vacinação ficou explícita. Então,
muita gente para cuidar e pouco dinheiro no bolso. Então a gente tem que entender isso, mas não é a gente, eu, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida. Os governantes precisam enfiar isso na cabeça, porque para correr atrás de uma solução, eles têm a obrigação de sair antes. Porque se eles não tiverem criatividade e for tudo só no valor do dinheiro, eles vão se dar mal. O valor da vacina aumenta depois que foram vendidas as primeiras levas na fase em que as pessoas apostaram numa determinada vacinação e alguns apoiaram até as pesquisas. Por que o Chile conversou com todo mundo? Conversou com China, conversou com Rússia, conversou com Oxford, conversou com Pfizer, conversou com Johnson & Johnson e outros fabricantes, com todos. Por que a gente demorou tanto, né? A gente demorou tanto porque a gente esqueceu, a gente deixou de lado essas coisas que realmente importam e fomos para o mundo das crenças, das bobajadas e tal. Eu não quero repetir a quantidade de asneira que foi dita anti-vacina. Porque a quantidade de asneira é tão sem limite que nós vamos chover no molhado aqui e não vamos chegar a lugar nenhum. Objetivamente, a gente precisa tirar dessa lição da péssima campanha pela vacinação, pela busca da vacina. Espero que a campanha de vacinação, e aí o Brasil tem uma tradição, seja melhor do que essa corrida pela vacina. Cadê a vacina? Não chegou, né? Que a gente tem este mesmo problema em outras áreas. Esse é o nosso desafio, mas esse também é o nosso grande ativo. Quer dizer, uma população que tem uma capacidade de produção e também um país que pode aumentar a renda. Esse é o nosso grande desafio. Mas se a gente tirar isso da cabeça, a gente sempre vai se comparar com os outros, sei lá, se comparar com o Chile e falar que é igual. Não é. 18 milhões, nós somos 212. Mas também os americanos são 320. Mas lá eles são muito mais ricos. Então o Brasil é tão único no mundo que às vezes uma comparação internacional soa esquisita, mas a gente tem que olhar para fora para buscar os exemplos. Olhando para fora para buscar os exemplos, independente do tamanho da população, o que fica é governantes de qualquer país, paísinho pequeno como o Uruguai, país pequeno como o Chile, país um pouco maior como Colômbia, Argentina e tal, e países gigantes como os Estados Unidos, maiores do que o nosso, foram muito mais ágeis e nós ficamos para trás. Isso é muito, muito, muito ruim. O importante é a gente não perder de vista essas variáveis. O Brasil é um país muito específico no mundo.